Começamos mais um podcast de Gênesis Apocalipse nos negócios e empreendedorismo de A a Z. Esse episódio é o primeiro da nossa série contínua de episódios. Agora tem podcast toda semana para você que quer crescer, que quer empreender e quer aprender com empreendedores que já conquistaram sucesso. Estou no On Studio, inclusive nosso estúdio oficial. Você que busca tecnologia de ponta para gravar o seu podcast aqui em Mogi das Cruzes, On Studio é uma excelente opção para você. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Nosso convidado hoje, ele é empreendedor, pai do Joaquim, criador do Empreenda Vale e Vale Finanças. Juntos, somados, são eles formam o maior evento do interior de São Paulo para empreendedorismo. Inclusive, eu estou com a revista do Empreenda Vale. Você que não segue e é empreendedor, vale a pena. Ele é proprietário da franquia Vox to You, que é uma escola de oratória. Abílio da Mata, seja muito bem-vindo. Poxa, gratidão, Bruna, pelo convite. Até um adendo, proprietário da franquia Vox to You em Taubaté, porque são 250 unidades. Acho que vale aí o pessoal, senão eles vão me mandar royalties de participação de outras cidades. Inclusive em Mogi tem uma, de um casal de médicos incrível. Obrigada. Mas eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, vindo ainda mais através de uma indicação de um amigo tão querido que é o Rogério. Poxa, quero poder contribuir bastante. Muito bom. Estou vendo aqui na revista do Empreenda Vale um assunto que é tema do momento, NR1. Por que saúde ocupacional, gestão de riscos e olhar humano deixaram de ser burocracia e viraram estratégia de resultado? Então, para você que ainda não implantou NR1 na sua empresa, a Megaluz pode te ajudar. Não se esqueça de chamar a nossa equipe para entender um pouquinho melhor sobre esse processo. Abílio, aqui nós começamos por Gênesis, né? Gênesis remete à criação, o início, onde tudo começou. E eu gosto muito de conversar com empreendedores por isso, por conta das histórias, né? Sempre tem uma motivação por trás do quando é que você decide empreender, né? Como é que você começou? Como é que foi isso para você? Eu venho de uma família de empreendedores, né? Creio que grande parte da minha inspiração veio da minha casa, dos meus pais. Duas pessoas completamente diferentes nos negócios, né? Meu pai, 27 anos mais velho que minha mãe, então muito idealista, criativo, enfim, com toda uma bagagem de vida que pôde me passar. E minha mãe é uma pessoa extremamente esforçada no quesito trabalho, tempo dedicado ao trabalho. Então, de um lado eu tinha uma pessoa criativa e do outro uma pessoa extremamente executora. Assim, essas duas referências me ajudaram muito. Bom, a grande parte da minha família é empreendedora, né? Isso não faz com que o negócio seja mais fácil, mais, mais simples, porque normalmente o empreendedor ele também acaba olhando e deixando que a pessoa tenha a própria jornada. Mas com 15 anos, meu tio, eu comecei a trabalhar lá pelos meus 13, né? Que pena que hoje a gente não pode ter os nossos jovens trabalhando, né? Mas eu comecei a trabalhar lá com os meus 13 anos de idade. Com 15 anos, um tio meu tinha uma engarrafadora de água mineral em Bragança Paulista e me mandou 50 garrafões de água em casa e falou, a partir de hoje você é distribuidor de água mineral. E aí eu não tinha dinheiro para comprar aquela bicicleta com bagageiro e tal, então eu levava nas costas, água mineral, vendia no meu bairro e levava nas costas. E aí, ali eu acho que começou uma jornada de aprendizado mesmo. Por sempre buscar essa percepção de aprendizado, tem vários momentos da minha vida que eu trago insights que eu levo para a vida inteira, assim, no quesito negócio, vida pessoal. Eu começo a vender para um supermercado no meu bairro, um mercadinho, né, de bairro. E aí, o primeiro pedido dele foi 20 garrafões. E eram 2 quadras da minha casa. Então eu ia, levava um garrafão, voltava, ia, pegava outro, voltava. Lá pelas tantas, o dono do supermercado falou, como é que você tá trazendo essa água? Eu falei, nas costas e tal. Eu falei, não, menino, pelo amor de Deus. Espera aí, eu vou lá buscar. E ele começou a buscar água em casa pelo preço que eu vendia para ele para entregar.
esse foi o primeiro insight que eu tive, assim, toda pessoa, todo empreendedor que vê um empreendedor esforçado do outro lado, uma pessoa esforçada, de alguma forma você sempre vai encontrar alguém que te estenda a mão. Sempre. Eu tenho essa crença e durante a minha vida eu pude ser a pessoa que estendia a mão ou eu recebi várias outras que em algum momento estenderam a mão para mim. Bom, isso foi até meus 16, não durou muito tempo. Foi um aprendizado de fluxo de caixa, inclusive. Você imagina, agora R$3, né? Minha margem não era tão grande assim. Tinha que vender muito para ver algum dinheiro. E aí, com 18, eu montei um outro negócio em sociedade com a minha mãe, uma distribuidora de cosmético, em que a minha venda era direta, porta a porta. Então, só que eu não podia vender em Taubaté. Eu residia em Taubaté. Nasci em Campos. Nessa época, eu residia em Taubaté. Eu tinha que viajar de ônibus até São José, pegar um outro ônibus de São José dos Campos até Jacareí, porque não tinha um ônibus direto. Era a cidade que eu podia representar. Então eu só podia vender o que eu carregava na mochila. Ou o que eu pudesse carregar na mochila, que era a única forma que eu podia entregar. Naquela época não tinha, não me lembro, acho que não tinha Uber na época, né? Acho que não. Acredito que não. Acredito que bem não. A gente está falando Uber. de 2009, 2008. Não tinha. Né? Mas já tinha, tava nos primórdios do WhatsApp ali, né? A gente começou a ter essas trocas de mensagem pelo WhatsApp. Nossa, tô me sentindo velho já. Eu tô ultimamente, tá difícil. E aí, gerou um novo aprendizado, assim, porque você ir para uma nova cidade onde você não conhece ninguém, vender um produto em que você tem que invadir o local de trabalho da pessoa, ou seja, você aciona aquela necessidade sem a pessoa ter te chamado. Você imagina a quantidade de porta na cara que eu tomei, gente que não me recebia, gente que demorava para me receber, etc. Ixi. E É o porta a porta, Total. né? Até hoje ainda tem algumas empresas que estão nesse modelo. Muitas. Eu adoro, por sinal. Inclusive, a gente tem ouvido bastante por conta do custo do lead, o CAC está subindo e que algumas ações de captação de clientes que a gente utilizava mais anteriormente vão potencializar. E volta ao contato humano também, né? Ninguém quer ser atendido por uma inteligência artificial, apesar de estar impressionante o quanto isso está avançado, né? Mas o meu era a raiz, né? Enfim, batia lá e ainda tem um agravante, né? Você que vejo pelos cabelos que é frequentadora de salão. Eu não posso falar o mesmo porque sem cabelo seria um confronto à classe, mas eu chegava, a pessoa estava com um secador ligado, quem comprava, que era a própria cabeleireira, e com uma cliente na cadeira. Então você tem que falar acima do barulho do secador, convencer duas pessoas, porque a partir do momento que tem uma cliente, você tem que convencer a cliente e a cabeleireira. E isso era... E gerar atenção, né? Porque total, né? E você chega lá no formato que eu te falei, assim, no começo, quando você vai abrir esse cliente, ele não teve contato com você. Você precisa despertar o interesse. Não estava te esperando. Zero. Muito pelo contrário, odeia vendedor, né? A grande maioria. E aí você tem que ter esse rebolado para, poxa, lidar com essa rejeição, lidar com essa cliente nova, com tudo aquele contexto. Cada salão acabava tendo um contexto de compra diferente, enfim. Não é uma profissão que não exigia até então, né? Faz tempo que eu tô fora do mercado, mas não exigia até então um nível acadêmico muito alto, nem formação, no caso, muito alta. Então era um desafio. Uma percepção que eu tive, assim, no tempo em que eu ficava na recepção esperando, e foram muitas vezes, eu ficava pensando, poxa, o que eu poderia fazer para ter mais proximidade com os cabeleireiros? Porque eu era um menino novo, franzino, esquisito, né? Eu gostava de usar umas roupas social, mas não tinha dinheiro para comprar. Eu gostava de usar pastinha, sabe aquele vendedor de pasta? Eu adorava. E aí, e sempre era deixado por último. Normalmente, tá? Eu era o último a ser recebido. Às vezes chegava um vendedor que já tinha proximidade com a cabeleireira, ela recebia ele, comprava dele e depois ia me receber. E ao invés de ficar pensando que aquilo era negativo, eu pensei, por que eu posso aprender com isso? E uma das coisas que eu comecei a perceber, assim, minha mãe era técnica de algumas marcas. E na parte educacional, eu vi que existia um gap. E um dia, fui fazer uma reunião em São Paulo, solicitei a possibilidade de distribuir uma marca internacional, os caras me receberam lá. Fui eu e meu primo de 15 anos ainda, né, para não ir sozinho. Aí passa um senhor, assim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, uma sala inteira de vidro em volta, como essas salas de reunião de grandes empresas. Passa um senhor, eu acho estranho, 2 moleques dentro da sala, entrou, sentou numa ponta da mesa e ficou assistindo a reunião.
Aí, do nada, ele falou, poxa, meu nome é... Desculpa atrapalhar vocês, mas meu nome é Silvio Mascarenhas e tal. Eu sou criador da Italian Color. Criei Italian Color na garagem da minha casa e gostei de você, quero te dar uma dica. O dia que você entender que o ensino está atrelado à fidelidade dos seus clientes, você para de vender produto e começa a vender ensino. E ele falou, foi isso que eu fiz na Italian Color. Eu comecei a vender curso para os cabeleireiros ao invés de vender produto e automaticamente os cabeleireiros, além de achar que aquele efeito só gerava com o meu produto, eles tinham gratidão. Reciprocidade. Repete pra gente que o ensino... O dia que você entender que o ensino fideliza mais do que o produto, isso vai ser... legal. Foi sensacional. Até por conta do segmento mesmo, né? Que a gente atuava. Eu voltei de lá, poxa, já focado em aprender mais sobre salão. Estava aberto para ouvir, aproveitou, pegou aquela informação. Poucos momentos da minha vida eu não estive aberto a ouvir. Eu sou uma pessoa extremamente aberta a feedback. Eu tenho até mais desafio em dar feedback do que receber. Você pode falar o que quiser para mim, eu vou pegar o que é meu, entender o que faz sentido, o que não for meu eu entrego para o outro e sigo minha vida. E nos poucos momentos em que eu não tive essa postura, eu quebrei. Você sabe que isso é muito importante? Porque muitas vezes vem alguém... Não que toda pessoa que vai te dar um conselho é um conselho que vai valer para a tua vida. Mas vamos olhar para os resultados? Na época, você era um menino com alguns resultados, jovem, e era o fundador da Itália. Ela já era grande, a empresa? Ele tinha vendido ela por 15 milhões de reais. Então, ele estava assim, lá como gestor da World Comics. Né? É uma pessoa que tem muitos resultados. A gente tem muito que aprender. Então, eu entendo que toda vez que uma pessoa que tem mais resultados que você está te apontando alguma coisa, para isso, ela tem mais resultados, tem algumas coisas que você ainda não aprendeu. Sim. E que ela pode te ensinar. Então, eu gosto de trazer esses pontos porque... As pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo, muitas vezes pode ter, sem querer, um aspecto de se fechar. Né, a mentalidade de não vou ouvir, estou na correria. E aí, isso na tua vida, eu estou percebendo que é um ponto importante, você vai continuar a história, mas pequenas ações vindo de fora, a gente para ouvir e gera consciência. E a consciência é o primeiro passo para uma mudança, que normalmente leva a gente para um caminho completamente diferente do que a gente ia trilhar. Com certeza. Você sabe que você falou uma coisa, vale duas histórias aí dentro do que você falou sobre feedbacks ou direcionamentos de pessoas. O momento da Coca-Cola, reza a lenda, tá? Eu escutei essa história várias vezes em vários treinamentos, então me fez sentido. Eles passavam por uma ascensão muito grande da Pepsi do outro lado, e aí começou uma ideia de tipo, como que a gente vai transmitir o que é a Coca-Cola, tal, e aí aquelas reuniões intermináveis de marketing, de ideias, enfim. Aí entra a Dona Maria do café e pergunta, poxa, e Dona Maria pra senhora, o que é Coca? Aí ela, não sei, Coca é isso aí. E virou o slogan da Coca, né? Coca is it. E assim como o momento em que, agora eu não me lembro qual empresa de gel dental que estava passando por um desafio, iam muitas caixas vazias, eram empacotadas e chegavam na ponta quando a pessoa tirava no supermercado para o cara que ia colocar lá, esqueci o nome da função, ele via que a caixa estava vazia. E era um problema na fábrica. E os caras criaram um sistema que pesava a caixa e tal. Aí, do nada, eles perceberam que o sistema estava desligado e que não estava tendo mais esse problema e foram para o chão da fábrica. Eu disse, meu, o que aconteceu e tal. Aí foram perguntar pro cara. O cara falou, não, mas eu só coloquei um ventilador. O ventilador empurrava a caixa vazia. Então, gastaram uma fortuna, sendo que eles poderiam perguntar. O que isso me leva a crer hoje, tá? A gente passa por um momento desafiante. Em que, na pandemia, principalmente, muitas pessoas voltaram seus olhares para o digital. E nem todas as pessoas que conseguem vender um conteúdo podem se apropriar dele. Porque você consegue falar de prosperidade tendo lido um livro. Você consegue vender prosperidade tirando foto num jato de outra pessoa, num carro que não é seu, e ainda assim... Com um aplicativo hoje, a gente cria. vai para Pronto, Dubai ChatGPT. Tranquilamente. Opa! Não, tem uns super profissionais, que às vezes eu não faço estúdio mais de foto, não. Eu mando minhas fotos, ele me coloca no social, tudo. Pronto. Então, às vezes esse cuidado de tentar entender qual é o resultado que essa pessoa tem é tipo estar aberto a todos. E ter o discernimento sobre a sua identidade, as coisas que você quer,
E aí, porque pode ser que uma pessoa que tem extremo resultado não fale coisas que não se aplicam à sua vida. Então, a não ser, poxa, a gente está falando, né, de dois capítulos bíblicos, a não ser a Bíblia, que ela é atemporal, traz várias situações que aconteceram no passado, que ela pode vir a acontecer hoje e vai acontecer daqui a 100 mil, 10 mil anos. Mas quando se trata de ser humano, é um desafio. E eu falo para você com propriedade, assim, eu já vi grandes players de perto que eu falava assim, cara, não condiz com a pessoa que eu imaginava também. ou que se vendia como era. E aí a gente perde, sabe quando derrete aquela credibilidade? Então eu aprendi a escutar de todo mundo. Pode ser que para uns eu dê mais ouvido, mas, poxa, quanto eu consigo ter discernimento para entender o que faz sentido para mim, para o meu momento, para a minha vida. E aí eu tenho buscado isso, tá? Não sei se é uma humildade a palavra, mas esse discernimento mesmo. Entender quem sou eu, para onde eu vou, o que eu quero, quais são as pessoas que eu gostaria de ter próximo, a nível de perfil, de momento, porque pode ser uma pessoa que vai fazer parte da sua vida durante um certo período, que depois de um ano ela já não está mais na mesma frequência, no mesmo objetivo e no mesmo caminho que você. Então é uma pessoa que passou um ano na sua vida, fez diferença, mas pode ser que não faça mais. Muito bom. Então só esse adendo, porque eu fico muito atento a isso. Hoje em dia, a gente estamos na era dos mentores, né? Meu Deus. É verdade. E Abílio, encontrou com Mascarenhas. É esse, né? O sobrenome dele? Silvio Mascarenhas. Mascarenhas falou pra você e ali, assim... Eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre cabelo. Aprendi a fazer mecha, escova, tudo que você pode imaginar. Você foi cabeleireiro? Não. Mas eu sabia sobre. Tá. Pra aprender a química, pra demonstrar o produto. Não. Pra ter conhecimento pra falar de igual a igual com o cabeleireiro ou mais do que ele sabia. Era imersivo, então, o seu eu treinamento. Conseguia... Não chegava nem... Depois disso eu tive uma escola, mas eu não operava. Tá. Hoje, inclusive, foi uma dica que eu dei pra minha namorada. Ela falou, nossa, eu preciso fazer um curso X. Eu falei, não faça. Porque se você fizer esse curso, você vai virar muito boa naquilo. E ao invés de você delegar, você vai querer fazer, porque ninguém vai fazer como você, porque ela é muito boa em muita coisa. Eu falei, não faça. Estude o básico e mande alguém fazer e tenha a percepção do que é bom aos seus olhos, porque aqui vai fazer um curso de design. Tá. Virar designer. Eu falei, nossa, daí você vai virar designer. E eu tenho certeza que ninguém vai fazer um design melhor que o dela, porque ela é boa. Eu falei, não faça. Eu comecei a estudar muito sobre cabelo, eu pegava pra fazer, fazia mecha, fazia escova, assim, era inimaginável. Mas o que eu comecei a perceber que era um diferencial. Então, eu chegava num lugar, aquilo que eu demorava pra ser o último a atender, tinha cliente que me esperava. Ligava, desesperada. Você também sabia manipular o produto que você vendia, né? Isso também foi importante. Via de regra, depois que você acaba entendendo sobre química, a forma que é o cabelo e tal, você entende que, poxa, normalmente os produtos têm muita semelhança. Tá? E é engraçado que isso, por exemplo, me trouxe uma ideia de que toda venda consultiva, ela agrega mais valor do que o produto. Então, o que o Silvio falou, poxa, você vender ensino, para mim virou uma consultoria. Então, eu ia no salão, eu entendia de cor, qual que era a base de cada cor, quando usava uma descoloração, para onde ia cada cor, etc. Então, eu prestava uma consultoria para cliente. Ela parou de me atender por último, começou a me atender primeiro e ficar dependente de mim. Então, eu comecei a... Eu me lembro que eu não tinha nenhum vendedor, não tinha nem carro, né? Mas chegou uma época que eu tinha 14 vendedores trabalhando para mim e quando eu precisava, eu ia para a rua, né? E isso me ajudou, porque em certo momento da minha vida, eu conheci um sistema de vendas que não fazia nenhum sentido para mim. Poxa, sou empreendedor de raiz, de berço e filho de empreendedores. Então, a única forma de ganhar dinheiro para mim era comprando produto por 2, vendendo por 4. Tá. Um exemplo. Um dia me convidam para uma reunião e eu achava isso a coisa mais bizarra do mundo. E começa, poxa, uma apresentação, que você vai mudar de vida, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, cara. E aí vai um capitão do exército lá. E aí eu falei, o que esse cara tá fazendo aí? E começaram a falar de uma empresa de cosmético. E, modéstia à parte, eu entendia muito de cosmético. E aí, o amigo que me levou era um cara muito bem sucedido. Eu falei, passaram esse cara pra trás.
Terminou a reunião e tal. Eu falei, eu quero ir lá conhecer essa fábrica. Se essa fábrica existir, eu quero ir lá conhecer. Então, e aí, me levaram na fábrica, eu fiquei impactado com o negócio, comecei a fazer uma empresa de venda direta, que muitos chamam de marketing de rede. Em paralelo à distribuidora de cosmético que eu tinha. Era o momento certo para a pessoa certa, porque minha família em Campos tinha um histórico político muito grande, então o meu primeiro curso de oratória foi com 18 anos, imaginando que no futuro eu seria político. Assim como meu pai foi secretário de turismo, minha mãe foi subsecretária de saúde, meu avô foi vereador e tal. E foi no empreendedorismo que eu pude desenvolver essa habilidade. Mas quando eu conheci essa empresa, da descrença total, poxa, eu entendo mais de cosmético que esses caras, então eu posso ter resultado, foi muito bom para mim. E aí, fiquei 5 anos atuando diretamente com vendas diretas. Cheguei a ter mais de 5 mil pessoas na minha equipe, em 5 países diferentes. Visitei esses países dando treinamento em todos eles. Foi uma escola para mim. E em certo momento não fazia mais sentido. Eu tinha já uma empresa de consultoria, um gastrobar, a parte disso. Já tinha ganho um dinheiro substancial. Mas aí vem um outro aprendizado, assim. Eu tive resultado muito cedo. E muito do braço, assim. Então, eu era muito arrogante. Eu me lembro de chegar em alguns lugares, o pessoal com faixa me esperando. Eu me lembro uma vez no aeroporto de Quito, o pessoal me esperando com faixa. Aquilo, pra mim, era eu que seria capaz de fazer qualquer coisa, em qualquer momento, que eu não teria limite, né? E aí, final de 2019, eu me separo da mãe de Joaquim. Começo a ter um viés negativo em quase todos os meus negócios. Foi no começo, foi nessa época, inclusive, final de 2019, que eu crio o Vale Finanças, dentro de uma empresa em que eu era sócio. E foi o primeiro grande evento que eu fiz. Para você ter uma noção, assim, a gente utilizou ele como plataforma de lançamento de uma edutech financeira que a gente tinha. Era uma empresa para ensinar as pessoas a como operarem no mercado financeiro, etc. E nós trouxemos, na época, Thiago Nigro para fazer o lançamento da nossa empresa. O Vale Finanças era um braço institucional que eu criei, perto desse sócio e tal. Eu fui liquidado dessa empresa, saí dela, e outro aprendizado. Se a questão intelectual veio da sua cabeça, registre. Eu sempre faço isso. E é bom falar porque muita gente não sabe. Eu tenho todos os registros de tudo aquilo que eu crio, desde o registro BR, @ no Instagram, marca e patente. Porque depois de ter acontecido isso comigo, você sair de um negócio que foi você que criou, você que idealizou a maior parte daquilo, e você ser liquidado, retirado praticamente do negócio, é horrível. Tá? Então, eu trouxe isso como aprendizado, nunca mais aconteceu na minha vida. Já, por N vezes, às vezes as pessoas tentam e não acontece porque você está respaldado. Então, negócio é uma coisa que tem que ser o mais formal possível. Tá? Até porque os interesses mudam. Sim, acordo de sócios também é muito importante. De entrada e saída. Perfeito. Porque tem gente que só pensa quando o negócio começa. E quando começa, relacionamento é bom. Quando começa, poxa, sabe um Natal em família, que é muito bom? Depois de 5 dias, o pessoal já começa a tapear. Então, tem que ter um time problemáticos de acordo de sócios. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ter um acordo de entrada, um memorando e uma ideia de como vai terminar, caso termine. Então, quem que vende o quê, o que faz o quê, etc. Isso é super importante. Na verdade, eu acho que a saída ainda é mais importante. Já combinar a saída na entrada. Total. Mas isso é um aprendizado que a pessoa tem depois de um tempo, né? Eu não tinha essa visão, comecei a ter depois de algumas sociedades que deram errado. Bom você compartilhar isso. Aí, quebrei 100%, fui trabalhar numa rádio. Um amigo ficou sabendo que eu tava zerado, sem renda nenhuma, lockdown. Aliás, ele me fez uma oferta um pouquinho antes do primeiro lockdown da Covid-19. Aí a família dele retirou a oferta, porque era inviável para eles contratar um gestor. Na época, eles queriam me contratar como vendedor. Para mim foi um conflito, porque meses antes eu estava super bem financeiramente, minha vida voando e tal, e foi uma coisa que eu não sei nem te explicar. Mas em 2, 3 meses eu fui a zero. E aí, um dia, depois de ele ter retirado, eu ligo para ele e falo, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ocupar minha cabeça, eu vou de graça. Só para eu não ficar em casa.
E aí ninguém tava frequentando nada, né? Tava todo mundo trancafiado em casa e a gente decidiu pensar em como seria a rádio. Já era uma empresa de quase 80 anos. Quando voltasse o lockdown. Então, poxa, vamos preparar isso. Eu fiz consultoria comercial muito tempo da minha vida. Vamos preparar a rádio para quando voltar? E aí ficávamos. Na época eu fumava. Era assim, 3 maços de cigarro numa sala, eu, um dos donos da empresa e o gerente, coitado, que era o único que não fumava, mas ficava ali de tabelo, no meio da neblina. Saiu de lá ideias incríveis, assim, beleza, abre o mercado, depois de um tempo, né, que tinha aquelas abertura e fechamento. Eu vi que eu não me adaptaria ao produto de forma direta, criei um novo produto, que era aquele sorteio de Instagram, lembra? Sorteava carro, e eu tive essa ideia pra rádio, assim, porque o Instagram da rádio tinha poucos seguidores e tal. Liguei pro Rodrigo, que é esse meu amigo, falei, cara, tive uma ideia. Ele, fala aí. Eu falei, não vou falar. Tinham 14 vendedores na rádio, 10 vendedores na rádio. Eu falei, eu te apresento a ideia, mas caso vocês decidam que nós podemos implantar, eu quero ter exclusividade na venda, nenhum outro vendedor do grupo pode vender, e eu quero ter o dobro de comissão. Ele falou, essa ideia deve ser muito boa, pra você ser tão ousado assim. Pera aí que eu não tenho autonomia pra decidir isso. Aí ele liga vou ligar meu tio e tal, é uma empresa de gerações, né? Você imagina, 70 e poucos anos, quase 80 anos. Aí ele ligou pro tio dele, depois ele me ligou de volta e falou, brother, sua ideia tem que ser muito boa, senão a gente vai mandar embora, porque eles estão achando muito bizarro seu pedido. Bate em Caçapava. E aí apresentei, falei, cara, a ideia vai ser assim, nós vamos fazer assado. Ele falou, cara, gostei da ideia. Vamos ver se a gente consegue implantar. Vendemos pra caramba, o negócio foi super bem. Um dia seguinte, depois da entrega de uma moto, a gente entregou uma moto no sorteio, um dos tios dele chegou pra mim e me deu a gestão de toda a parte digital da rádio, etc. Então, em 3, 4 meses eu já era gestor no grupo. Me deu a sala dele, inclusive, que era uma sala gigantesca na empresa, enfim. Me senti honrado pra caramba, eles terem visto que eu tinha esse potencial, me deram super autonomia. E ali eu fiquei 16 meses no total. Começou a não fazer tanto sentido, começou a abrir o mercado. Janeiro de 22, eu decido, em comum acordo com o pessoal da rádio, sair. Meu padrão de vida era muito alto, mesmo em alguns momentos indo bem na rádio, não equiparava. Saio da rádio com R$200 na conta, pensando o que eu ia fazer para pagar pelo menos a pensão do meu filho, né? E aí pensei em retomar o Vale Finanças. Só que a marca Vale Finanças não ficou comigo, ficou com um sócio que ficou com a empresa. Então, quando eu fui liquidado, cheguei para ele e falei, cara, vamos retomar o Vale Finanças e tal. Ele falou, pô, para mim não faz sentido. Me paga royalties. Eu falei, cara, a ideia foi minha. Poxa, não faz sentido você me cobrar. Não, me paga royalties. Tá falando, então, o negócio é o seguinte, vou criar um do zero. E aí depois você vai ver. Porque eu chamei ele para fazer junto, né? Começa a pesquisar nome. Tudo quanto é tipo de nome que você possa imaginar. Assim. Tal nome, não ia. Tal nome, não ia. Não sei, assim. Tem certas coisas que são divinas mesmo. Me veio esse nome Empreenda Vale. Fui pesquisar no Instagram, liberado. Já fui lá, peguei o arroba. INPI, liberado. Não. Enfim. R$200 na conta, um nome de um evento com potencial. Na rádio eu aprendi a vender o intangível, que é propaganda de rádio. O que é propaganda de rádio? É tempo. Então, você vender uma propaganda em rádio, TV, outdoor, eu aprendi isso lá, como fazer um media kit, ofertar valor em mídia. Comecei a bater na porta das empresas. Das empresas que muitas delas eu, inclusive, conheci na própria rádio. Nossa, foi surreal. Me senti com 18 anos batendo nos salões. A única coisa que eu sabia que tinha dado certo no salão. Quando eu comecei, por exemplo, nessa empresa de venda direta, a mesma coisa, né? As pessoas falavam que não ia dar certo, mas já tinha dado certo no salão. Deu muito certo para mim essa empresa de venda direta. Eu peguei esses dois... Na rádio. Então eu peguei tudo isso que eu tinha, usei como força e fui. Primeiro evento. Eu tive a ideia 26 de janeiro de 22. Primeiro evento era 10 de abril, um domingo de Ramos. E aí, nossa, me lembro que como se fosse hoje, assim. Faziam poucos meses que eu tinha criado. Faltou
estava faltando 16 mil reais para fechar a conta. Então, ou seja, eu comecei com 200 e já estava com menos 16. E eu já estava entendendo que ia faltar dinheiro. Tô de madrugada em casa pensando, meu, o que eu vou fazer agora? Já comecei mal, sem dinheiro. Agora eu tô pior do que quando eu comecei. Começo a rolar o feed e vejo um vídeo do Ricardo Medina falando que o primeiro Rock in Rio deu um prejuízo milionário e que o segredo dele foi fazer o segundo. Chego pro Denis Pena, que é dono de uma das maiores agências palestrantes do Brasil, se não for a maior, da Apollo. Ele já tinha me vendido o palestrante do último evento. Falei, Denis, cara, quero fazer outro evento esse ano. E vai ser em São José. Porque eu tinha feito o primeiro em Taubaté. E não tinha acontecido o primeiro ainda. Ele falou, cara, você é muito louco. Porque eu tinha falado pra ele que eu não tinha grana no primeiro pra pagar o primeiro palestrante. Ele falou, você não tinha dinheiro pra pagar o palestrante. Agora você quer fazer o segundo? Eu falei, confia. Só que eu quero contratar o Thiago Negro. Ele, nó. Na época eu contratei o Kepler e foi uma excelente negociação, né? O João Kepler é um cara sensacional, assim. Aí eu falei, só que eu não quero só o Thiago Negro. Eu quero mais um nome, porque eu já tinha feito um evento com o Negro. Eu sabia que poderia acontecer. O Negro é um cara extremamente inteligente, mas de palco, energia de palco, eu precisava de alguém pra colocar, pra dar um up. Aí contratei o Caíto Maia, da Chili Beans. Os dois. Era tipo assim, um evento que teria... O primeiro evento tinha um orçamento de quase 60 mil, o outro ia custar 200. Falei, mas eu vou fazer, você confia? Ele falou, porra, você é muito louco, mas eu confio, vai, vamos fazer. No evento eu anunciei o segundo. Só que eu tinha o material do primeiro. Foram 500 pessoas no primeiro. 14 marcas patrocinando, etc. Não foi... Se eu olhar o vídeo do primeiro evento, se eu olhar o palco, era uma loninha de 2x2. E a conta do primeiro fechou? Não. Ficou negativo, 16 mil. Era uma loninha, 2x2 no meio do palco. Duas negócio de lycra esticado e 2 projetor, tá? Eu chamei vários amigos, por exemplo, um amigo que tá estourado no digital, que é o William Celso, fala muito de storytelling, de arquétipos e tal, ele é meu amigo, poxa, meu amigo que participou da Fazenda, enfim, fiz um movimento com os meus amigos. Começo a ir para São José, um outro mercado que eu não conhecia. Aí sim eu não conhecia ninguém, bati muita porta, muita coisa dando errado e tal. E a única coisa que eu pensava cara, eu vou subir no palco com meu filho, vou falar pra ele o quanto é importante alguém acreditar nos próprios sonhos e tal. Toda vez que alguém dizia não, eu ia pra São José pensando no momento e voltava de São José pensando nesse momento. Foi pra mim assim, uau, era meu motivador. O segundo evento ficou 100 mil mais caro do que eu imaginava, mas ele foi um sucesso. Assim. Deu 2.400 pessoas. Nós tivemos que fechar as portas porque não cabia mais gente. 28 marcas patrocinando. Foi um evento que deu muito certo, enfim. E aí já lancei um terceiro evento, que era para trazer o Flávio Augusto da Silva. Enfim. E nesse tempo todo, assim, nossa, quantas vezes o Empreenda Vale já deu muito errado. Já deu muito certo. E aí uma coisa que eu entendi. Toda vez que eu entregava, independente dos desafios de bastidor, as pessoas acreditavam mais. E elas entendiam que aquilo era possível, e elas tinham a visão. Alguns clientes iam embora, outros queriam chegar, e aí eu parei com essa visão escassa de que, tipo, são 4 anos, né? A gente fez 8 eventos em 4 anos, incluindo aquele evento que eu ainda fiz em Sociedade com os Meninos em 2020. E é um volume de investimento muito alto. A gente já chegou a produzir um evento de 1.700.000 de custo. E esse evento de 1.700.000, por exemplo, deu 500 mil de prejuízo. E ter que assumir que o negócio deu errado. Trabalhar todo esse mental de ter que aguentar esse baque do que as pessoas vão pensar, etc. E mesmo assim, depois negociar. Não deixar que isso resvalasse na marca. Né? E de lá pra cá, dia 26 agora fez 4 anos da ideia, né? Vai fazendo há 4 anos do primeiro evento. A gente cresceu muito, lançamos essa revista, essa primeira edição agora, em janeiro. Um projeto que já tem muito tempo. Fizemos, 48 pequenos eventos, 2, salvo engano, aqui em Mogi.
que nós trouxemos Conexão Empreenda Vale para cá na época. E eu comecei a entender que tudo é fluxo, é igual o rio. As coisas acontecem, você tem que ter calma, o caos vai vir. Eu fico preocupado às vezes quando uma pessoa vira para mim e fala que ela tem medo de não dar conta. Não vai dar conta. O crescimento não foi para a pessoa dar conta, foi para ela aprender a trocar a roda do carro, o carro andando, a montar o paraquedas com o paraquedas em queda, e as coisas vão acontecer. O ruim é que eu vejo até às vezes alguns empreendedores com essa preocupação que passa a ser maior do que, poxa, querer que a empresa cresça. A preocupação de organizar maior do que querer vender para a empresa crescer. Ano passado eu tive uma ideia, no final de 23, começo de 24, eu tive uma ideia de, e se eu criasse sei lá, um reality show de ideias? E ao invés de pagar por um negócio, nós doássemos dinheiro por uma ideia. Aí veio, quanto seria isso? 50 mil reais. Era um valor que de repente eu pagaria para um palestrante, eu transfiro isso para um ganhador e transformo ele mesmo numa atração. Surgiu uma oportunidade de a gente levar isso para uma TV aberta. Né? A gente teve 2 programas na TV, um na Band Vale, né, na nossa região, e outro no SBT local, na TV Tati. E esse reality show foi no SBT local. Foram 11 episódios e foi surreal, assim. O bastidor era muito bizarro. A produção foi inteira do meu time, praticamente, tirando a parte de captação, edição e tal. A produção restante foi inteira do nosso time, que era muito enxuto. E aí a gente começa a ver tudo aquilo que a gente fez no meio do caminho. Se eu fosse esperar pra estar perfeito ou pra estar preparado, a gente não teria feito. Nada. E aí eu tô percebendo um padrão de assumir riscos. Total. Né? E aí o que você aprendeu com esse padrão? Se você pudesse trazer 3 dicas para a pessoa... Dá pra gente separar em 2? Vamos pensar aqui, ó. Quem tem medo e quem é ousado demais. Eu conheço caras extremamente ousados que a ousadia não elimina o medo, tá? Bom. Mas ela vence o medo. Então, o que eu quero dizer assim, quem tá paralisado, melhora? Quem tem medo e tá paralisado, morre de vontade, tá ouvindo isso, tá falando assim, ai, como eu queria ter um pouco disso, essa coragem, e eu não tenho. Até trazer essa questão do medo é uma coisa que... Porque dá a impressão que esses caras gigantes não têm medo, né? E não é verdade. Mas é não ser paralisado pelo medo. Aqui vamos imaginar quem tá paralisado paralisia. pelo medo. Isso. É porque, sabe que eu vejo... a gente falou dos mentores lá atrás, né? Tem algumas pessoas que passam uma impressão de uma vida tão perfeita, de uma coisa assim, que se ela tomar um tiro, nem sangra. Que a outra pessoa, por olhar aquilo, e no Brasil a gente tem isso, né? Diferente dos Estados Unidos, que a gente passa a admirar aquela pessoa que tem um mega resultado, aqui no Brasil fala, eu não consigo ser assim, eu não vou nem começar. Eu não tenho esse perfil, eu tenho medo. E aí, quanto mais eu conheço pessoas de muito sucesso, eu vejo o quanto elas são seres humanos. Às vezes eu paro para pensar na história do Empreenda Vale e tá falando, caraca, se as pessoas soubessem a quantidade de noite que eu fiquei sem dormir, o tanto de nervoso que eu já passei, a quantidade de maço de cigarro que eu fumava nos bastidores, o quanto eu tive medo. E às vezes bate. Mas o meu pensamento é, se eu não fizer isso, lá no futuro, o que eu vou pensar sobre mim? Qual é o tipo de autoafirmação que eu tenho sobre as minhas características? E eu costumo falar, tá? Eu não sou produtor de evento. Eu não sou o cara que, eu criei uma marca, fiz um Media Kit, vendi a ideia, mas se você olhar a produção dos meus eventos, ela deixa muito a desejar. Mas eu conheço produtores de evento que não fizeram o que eu fiz. Por quê? Essas habilidades, elas vão ser adquiridas. Tá? Quando eu fui para a rádio e depois me deram a missão de... Isso tinha na rádio direto, tá? Quando eu fui para a rádio e tive a missão de colocar rádio no digital, imagina o seguinte, eles me deram um orçamento 0. Eles falaram, vê aí o que você faz. Chegava a pessoa com o celular dela, eu convenci ela, falou, tem 2 opções aqui.
A gente pode ir pra rádio, só rádio, que as pessoas não vão ouvir, pô, a gente tem uma baita audiência. Ou tem a opção de você ir com imagem. Você prefere o quê? Os dois, né? Rádio e imagem. Cara, rádio e imagem. Vou precisar que você use, então, a câmera do seu celular. E às vezes usava até a internet dele, porque a internet da rádio tinha caído. E as pessoas usavam. Então, o meu piloto, o meu MVP, geralmente... E isso é que vai... Eu vejo muita gente falando assim, porque o dia que eu tiver um investimento, porque o dia em que... Cara, esquece, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque o cara que é investidor, normalmente, tá? Os que eu conheço, eles pensam assim, o que essa pessoa consegue fazer com o dinheiro? Porque o dinheiro não é o diferencial. Eu tô falando, eu comecei com R$200. Hoje, se alguém sair hoje à noite, gasta mais que isso no restaurante. Na verdade, o diferencial está na mentalidade. A mentalidade que traz o direcionamento de eu quero ir além. E aí, somada, claro, a tudo que tem a crença, a motivação e a competência. Sim. Eu fui incompetente em vários aspectos, tá? Por não ter mesmo conhecimento dos desafios que eu teria. Mas, ó, pra gente não perder, que esse agora é pro que é muito ousado. Tem Tá. medo, mas é muito ousado. Então, assim, aquele que tem medo, todo mundo tem medo. Mas tem medo, mas tá paralisado e morre de vontade de dar esse primeiro passo, empreender, sair do lugar. Gostei muito da pergunta. Você falou, eu me pergunto se eu não fizesse, Como eu me sentiria no futuro. como eu me sentiria no futuro. E isso que te impulsionou. Sim. Então, seria, faça essa pergunta pra você. Primeiro, eu sempre tento ter uma visão de... Eu escrevi um livro chamado Comece pelo Fim. Então, eu trago essa questão no meu livro agora. Toda pessoa que sabe para onde ela vai, se não me engano, Frankl, esqueci o primeiro nome dele, que fala... Ele falou sobre... Ele esteve no Holocausto, né? Um judeu. Esqueci o primeiro nome dele. Ele começou a perceber que algumas pessoas tinham uma característica de desistir da vida. Uhum. Então elas já morriam mesmo antes de ir para a câmara de gás, às vezes. E ele passou por esse momento e lá dentro dessa situação inteira ele começou a entender que tinha algumas pessoas que estavam passando pela mesma fase das outras e passaram por aquilo e viveram vidas incríveis e outros morreram. Qual era a diferença entre elas? Elas sabiam que tinham depois. Elas imaginavam o que iam fazer depois. É que assim, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, ela imagina que só ela está passando por aquilo. Porque a vida dela é um lixo, tal. Mas todo mundo passa. 100% das pessoas passam momentos difíceis. O cara muito rico passa momentos difíceis. Não existe vida perfeita, não. Se fosse assim, não tinha suicídio de quem... Mas normalmente o que eu escuto, e o que mais se suicida são milionários do que o pessoal da periferia. O índice de suicídio é muito maior. Pode ser, né? É que tem muita coisa que a gente não tem acesso às informações, né? Mas se o dinheiro não tivesse problema, não teria suicídio. Quem está financeiramente estável. É que dinheiro e felicidade... São coisas distintas. Distinto. É que tem gente que associa a felicidade ao dinheiro. Não tem nada a ver. Tem gente muito feliz com nada. Inclusive, eu já tive outros momentos na minha vida que eu tive muito mais recursos do que hoje e era infeliz. Então, tentar... Eu entrevistei na verdade, o último episódio antes desse é bem bacana que ele traz para mim, ele trouxe um termo que eu achei bem legal, que ele fala sobre o sucesso cultural. Ele alcançou o sucesso cultural, mas faltava propósito. E Perfeito. Aí é esse vazio, acho que coincide bem com o que a gente está falando. E tem um livro muito bom chamado A Ciência de Ficar Rico. É extremamente recomendável para qualquer pessoa. A pessoa começa a trabalhar comigo, eu tenho uma reserva de Ciência de Ficar Rico. Eu pego o livro e entrego para ela. Sei lá, foi escrito em 1918, 1916. E recomendo para todo mundo esteja assistindo, ouvindo a gente. É um livro que eu demorei eu li ele 6 vezes para começar a entender sobre aquilo que ele estava falando de fato, mas eu dei uma insistida. Comecei a ler ele com 24 anos e até hoje eu revisito ele. Aí a gente vai lendo com pontos de vista diferentes. Agora, um dos pontos dele, até trazendo para isso que você está falando, então, uma pessoa que tem visão de para onde ela vai, e tá tudo bem entender que é o próximo dia, tá? Porque por várias vezes eu não tinha visão do todo. Eu só entendia e falava,
Eu preciso chegar aqui. E aí você passa por esse desafio. Trago até uma vez para as pessoas se situarem. Eu me lembro que eu estava uma vez nessa época da venda de cosmético. Você imagina o desafio de você ter que pegar 2 ônibus para chegar no lugar, só de mochila. Eu sentei na rodoviária de Jacareí, na calçada, e comecei a chorar. Eu falei, cara, eu tinha vários amigos que não tinham a ambição que eu tinha, não se dedicavam quanto eu me dedicava, e eram herdeiros. Eu pensava, enquanto eu tô aqui, tem algum amigo meu nadando na piscina. Por quê? Deus, o que tá acontecendo isso comigo? E veio algo no meu coração, assim, porque eu tinha um desejo maior do que o deles. A nível de prosperidade, etc., de legado, de história. Aquilo me levantou e foi para mim um reflexo, assim, tipo, tudo aquilo passa. Uma pessoa que sabe para onde ela vai, ela tem muito mais poder de superar esse medo. Então, se eu não fizer, como eu vou me sentir em relação a isso? E saber para onde eu vou. E comece pelo fim. Comece pelo fim. Se me permitir complementar, tem uma ferramenta muito bacana, a Roadmap. Você constrói a meta de trás para frente. Então, procura no Google, gente, tem isso muito fácil. É uma ferramenta de coaching. Ele ensina você colocar qual que é o teu objetivo e construir em 10 passos o que você já percorreu para chegar lá. Perfeito. Aí você chega no dia de hoje. É isso. É uma ferramenta que pode te ajudar nessa jornada. E aí a gente tem, Abílio, o ousado demais. É claro que ele tem medo, mas o medo não paralisa ele. Ele é ousado. Só que muitas vezes existe também um prejuízo emocional. Total. Existe também algumas circunstâncias que provavelmente você deve ter aprendido que hoje, depois de passar por tudo isso, você, se tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, faria algumas coisas diferentes. Sabe que eu escutei, de um nome do empreendedorismo muito forte, né? Foi talvez um dos poucos brasileiros que chegaram a ser entre os 10 mais ricos do mundo. O Ike, perguntaram para ele uma vez, Ike, se pudesse voltar hoje para falar com o Ike de 30 anos, o que você faria? E ele deu uma resposta, eu tava ali na primeira fila, um evento com poucos empresários, e ele falou, cara, eu não abriria a mão de nenhuma experiência que eu tive, porque hoje eu estou no melhor momento da minha vida. Nós somos essa construção, mas se você tem alguma sugestão, alguma Total. dica, algo que você aprendeu, porque o que você está querendo dizer é, se eu não passasse, eu não teria aprendido. Sim. E não vou trocar isso por nada. Mas quando a gente compra um livro, quando a gente paga uma mentoria, é para ganhar a experiência que o outro já vivenciou, aprendeu e conseguir não cometer o mesmo erro. Nesse sentido, como é que você poderia contribuir? Eu acredito que experiência é uma coisa que você transmite o conhecimento. A experiência, ela é adquirida de alguma forma, né? Uma pessoa, para ser a nível de ousadia, qual é o prejuízo que ela tem? Ela vai ter que ter uma bagagem muito forte de resiliência. E em muitos momentos eu não tive essa resiliência. Foi extremamente danoso para mim, a nível psicológico mesmo. Foi até uma terapeuta de Mogi na época que me ajudou, a Leila. Tem uma outra visão de vida. Um dos grandes desafios que eu tive porque, querendo ou não, mesmo dando errado, eu tinha resultado. Né? Quando o assunto é Empreenda a Vale, por exemplo. Eu comecei a entender quem eram as pessoas que chegavam perto de mim. Quando o capitão fala que o barco está afundando, os primeiros a descer os botes são as pessoas que não ficam na sua vida. Então, um dos grandes aprendizados quando as coisas começavam a dar errado era quem ficava no barco até o final. Ou se ficava alguém no barco até o final. Forte. Então, aos poucos, nesses 4 anos, eu ciclei de time N vezes. Inclusive doído, isso, né? Inclusive doído, Mas é verdade. Mas esse desapego. Gostei. Esse desapego. E de pessoas que você ama, tá? E saber que quem você menos espera vai ser o primeiro. Puf, que você não esperava. Pode ser. E estar aberto a isso. Que essa pessoa também não é obrigada. Sim. O sonho é seu, o objetivo é seu. Tem muita gente que fala, não recebo apoio de ninguém e tal. Tenha resultado pra você ver se ninguém te apoia. Vai todo mundo te apoiar. Essa obrigação de apoio é de quem está criando aquilo. A falta de apoiar alguém não é uma obrigação do outro. A pessoa já tem muito desafio de se apoiar, que dirá apoiar o outro, né? Já é desafiante a gente
É tipo, primeiro coloca a máscara de gás em você e depois no outro. Então, entender que essas pessoas vão sair de perto de você, que tá tudo bem, que pode ser uma dádiva isso. Que essas pessoas vão de fato embora e vão embora. Eu entendo também que talvez elas atrapalhariam. Eu vou trazer uma situação pra você que aconteceu recente. Fui pra um café e nesse café com uma pessoa, essa pessoa trouxe que não tinha dinheiro nem pra pagar o café. Putz, aquilo mexeu comigo, outro nível, assim, sabe? Faz alguns meses isso, inclusive. Eu pensei, falei, meu Deus, cara. Não sei, algo tocou no meu coração, eu tinha um dinheiro na carteira, até um dinheiro... Eu peguei de tudo pra ela. Falei, tá, se um dia, tal, faça isso por alguém e tá tudo bem. Passado um tempo, contratei pra fazer alguns trabalhos no evento, etc, enfim. Essa pessoa saiu falando mal de mim. Aí você pensa, tipo... Eu escutei e vi, encontrei com essa pessoa esse dia num café, eu aqui no meu computador, meu fone, é um café que eu adoro ir. Fico no meu mundo lá, né? Um desafio quando o Empreenda Vale, poxa, já impactou muita gente de forma direta e indireta. Então as pessoas me conhecem, eu não sei quem é. Aí, poxa, essa pessoa chegou na mesa, me cumprimentou. Oi, tudo bem? Tudo. Sentou, coisa. Eu fiquei imaginando, falei, poxa, e é uma das coisas que esse livro, A Ciência de Ficar Rico, traz. Que pra mim é um ponto importantíssimo. Gratidão. Hoje, inclusive, estar aqui é uma forma de demonstrar gratidão ao Rogério. Porque sem ele saber, no dia que ele toma a decisão de trocar uma dívida de 100 por 7, ele me ajudou a pagar uma dívida minha. Então, quando você exerce a gratidão pelo que você tem, pelas pessoas que te ajudaram, pelo futuro que ainda nem existe, mas está na sua cabeça, isso começa a gerar uma onda de prosperidade. Eu pude vivenciar isso em várias oportunidades na minha vida, que de repente tudo estava por um fio e as coisas começaram a acontecer. Porque o fluxo de capital é inimaginável. Tem dinheiro, nunca acabou o dinheiro do mundo. Ele migra de uma mão para outra. E não é limitado, né? Às vezes as pessoas acham que é limitado. Extremamente ilimitado. E é assim, de uma hora para outra. E não é só na loteria. Sim. Uma história rápida, tá? Quando eu tinha 15 anos, eu ia pra escola com um menino X. A gente era amigo, etc. Ok? Passado todos esses anos, a gente tá falando de 20 anos. Eu tô 35. Eu tô numa reunião, os caras falando, meu, por que você não fala isso pro Vitor e tal? Pô, Vitor? Será? A gente vai trazer Paulo Guedes num dos nossos eventos esse ano. Ex-ministro da Economia, enfim, um nome super substancial. Esse cara, eu fui para essa empresa na Faria Lima, um andar inteiro, um fundo de capital que gere 7 bilhões. O CEO dele, Vitor, que ia para a escola comigo a pé. E uma doideira, assim. O Vitor é meu primo. E nós praticamente saímos da mesma família, né? Okay. De repente não do mesmo lugar, das mesmas oportunidades. E aí eu fui nessa empresa e ele começou de forma genuína a se interessar pela história do Empreenda Vale. E eu, cara, como é que você chegou nesse nível, né? Tipo, gere bi. Aí ele me contou um pouco da história dele, que ele foi, tipo, começou do zero, tipo, quase office boy do Banco Safra, e foi crescendo, foi o único não judeu a cuidar da conta dos judeus, virou diretor do Safra, e resolveu ter carreira solo. Ele tem 35 anos. Hoje a empresa dele é patrocinadora de um dos meus eventos, um patrocinador fortíssimo e tal. Mas eu não poderia ter ido no Vitor direto, porque cada empreendedor tem que pagar seu preço. Eu sabia que se eu chegasse com uma ideia para um primo, ele ia olhar e falar, não vou investir. Pode ser que investiria, mas pode ser que não. Eu tinha que mostrar meu valor, porque ele não era obrigado a me apoiar. E qual seria meu sentimento? Poxa, cara, meu primo. Então, normalmente, o mais correto a se fazer quando você monta um negócio é mostre seu valor para que as pessoas te deem valor. Então, não tem, isso não é o contrário. Não é eu vou montar um negócio e as pessoas a partir daquele momento vão me dar o valor. E hoje eu consigo acessar certas mesas. Poxa, a gente com 4 patrocinadores... 3 patrocinadores, aliás, eu fiz mais em termos de volume de receita do que naquele evento que eu comentei contigo do Thiago Negro e do Caeto Maia.
inteiro, somando todos os patrocínios, toda a venda de ingresso, tudo de operação, etc. A gente está falando de 3 anos, 4 anos depois. 3 anos depois. Então, as coisas vão acontecendo. É quase que um tijolinho em cima do outro. Aí cai o tijolo, aí você tem que começar a colocar tijolo de novo. Eu sou extremamente cético com essas fórmulas prontas, etc. Eu fiz 3 formações em coach na época em que isso não se falava tanto, né? 2012. Olho a profissão e as ferramentas como algo lindo. É lindo ver o quanto uma pessoa é capaz de auxiliar uma pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Mas eu tenho ficado cada vez mais preocupado com esse movimento de mentores sem esse background. E o quanto é importante a pessoa ter a própria experiência. O mestre Miyagi ensinou, esqueci o nome do menino, do Karate Kid. Hã? Esse. Na prática, e de coisas que o menino ainda não via, mas que ele estava aprendendo a fazer movimentos. Ainda assim, nada supera a prática. Experiência e competência, né? Aí tem bastante gente acreditando, mas sem ter tido tempo de vivenciar. E fazendo. E sem ter a competência mesmo para poder desenvolver. E vamos lá, a gente tem Empreenda Vale, Vale Finanças, tem a tua franquia também. Quando a gente pega todos os seus aprendizados, tudo que você viveu até aqui, e olhando daqui para frente, né, o que você quer construir através de você que vai além de você? Porque a gente chega agora no Apocalipse pra gente não é final, é eternizar, é a sucessão, né? Que legado que você quer deixar? Bom, eu tenho um filho de 6 anos de idade, 7 agora, né? Joaquim tem 7. Eu subi no palco com o meu filho naquele evento. Tenho esse vídeo, talvez sendo um dos momentos mais importantes da minha vida, em que eu falo para ele na frente de 2.400 pessoas que qualquer pessoa que queira pode chegar. Meu filho tem isso, essa experiência gerada, ele tem um canal no YouTube dele, sabe? É algo lindo. Eu entendo que poucas pessoas tiveram a oportunidade. Eu vejo muito a questão de oportunidade, sabe? Eu acredito muito na meritocracia e no liberalismo. Se eu pudesse olhar a nível político, eu tenho um viés político muito bem definido. Mas também acredito que as pessoas precisam de oportunidades e experiências. Uma experiência transforma, às vezes, até mais do que um conhecimento. Tá? Porque aquela experiência é a centelha, o início de tudo. Para onde nós estamos caminhando, eu quero, a priori, que o Empreenda Vale seja uma mídia empreendedora, não só um evento. Então a revista é um braço inicial. E aí que a gente possa ser a voz e o direcionamento de muitos empreendedores, tá? O braço de vários empreendedores. Dentro desse contexto, eu também gostaria de atuar mais forte com jovens. Em uma oportunidade nós levamos 2.400 jovens da ensino público sem cobrar nada da prefeitura para dentro de um dos nossos eventos. Foi um momento, sei lá, tirando um momento com meu filho, o segundo momento mais importante da história do Empreenda Vale. Eu gostaria de poder aprofundar mais esses trabalhos, ou através de uma fundação, ou através de um instituto, em que a gente pudesse falar, a priori, no Vale do Paraíba, mas que a gente pudesse falar de empreendedorismo de forma aberta com jovens e adolescentes. Isso, em termos de legado, para mim já faria todo sentido para minha vida. Assim. Falando de negócio, eu gosto de fazer negócios mais do que eu gosto de ensinar sobre negócios, sabe? Os caras mais bem-sucedidos que eu conheço, eles não têm muito esse viés eu gostaria de ter a possibilidade no futuro de poder entregar algum conteúdo. Eu não palestro no Empreenda Vale, pra você ter uma noção. Assim, eu palestrei no Empreenda Vale, sei lá, em 1 ou 2 oportunidades, porque faltaram palestrantes, e aí, tá, beleza, eu vou lá. Porque eu entendo que tem pessoas mais qualificadas num momento melhor do que eu para estar lá na frente. E eu também sinto como um aprendiz, assim. Mas os negócios têm ido bem. A recente, agora a gente tem negociado com uma empresa de tecnologia para integrar ela dentro do nosso ecossistema, enfim, como um braço de possibilidade. Então eu me vejo empreendendo em outras frentes e de repente chegar meu momento também de, além do que eu faço em outros eventos, que eu possa, aí através de resultado palpável, etc., ter um momento de ir para o mercado educacional a nível de empreendedorismo. Mas hoje não. Hoje eu quero empreender, o que eu entendo e o que eu conheço eu quero utilizar para fazer resultado nos meus negócios.
Muito daquilo que eu escutei uma vez de um cara, não dá nem pra falar o nome, mas quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Tem muitas vezes que acontece isso. Então eu gosto de usar para os meus negócios, assim. Me vejo empreendendo, me dá significado. Empreender me dá significado de vida. Olhar para um negócio e eu gosto de empreender, tipo assim, eu tenho dinheiro para fazer esse copo, beleza. E se eu colocasse o orçamento zero, o que você faria? Aí o cara começa a criar engenharia, né? Como que ele compra um negócio, como que ele faz dinheiro do zero. E esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, assim, como fazer do zero. Então, eu começo a pegar um projeto dentro do Empreenda Vale, que a gente já tem até recurso, mas como que esse projeto pode gerar recurso sozinho? E isso vira um exercício assim que eu adoro fazer em qualquer negócio. Então, eu comprei a Vox, eu tive outros negócios no meio do caminho que eu comprei, vendi, enfim. E tô à procura. Quero ter negócio em multissegmentos aí. Muito bom. Abílio, estamos chegando no final do nosso podcast, nosso bate-papo, e a gente pede para o nosso convidado trazer um versículo que vá de Gênesis, que passa por Gênesis e vai até Apocalipse, que é importante para você, né, que você possa destacar aqui e as pessoas possam tê-lo como referência também. Numa dessas fases muito desafiantes da minha vida, eu fui no shopping com meu filho. Me lembro de ter parado o carro muito longe do shopping para caminhar um pouco com ele, sabe? Fomos no cinema, saímos do cinema e meu carro tava assim, quase no nada. E tinha uns carros perto. Eu chego perto do carro, tinha um papel no vidro. Eu olhei aquilo, achei estranho, né? Coloquei meu filho dentro do carro, peguei o papel do vidro e li. Tava um garrancho, assim. Eu não tô com a minha carteira aqui, mas eu poderia te mostrar. Mateus 6,33. Era o que estava escrito. Buscai a Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu achei surreal. Comecei a procurar nos outros carros em volta. Se tinha algum outro carro com um papel desse também, não tinha. Era só o meu, com um papel de estacionamento escrito à mão, assim. Eu entendi que aquela mensagem, obviamente, era para mim, né? Deus se usou de alguém para me mandar essa mensagem. Eu tenho esse papel até hoje. Quando você busca a justiça, ela está muito relacionada à verdade, né? Justiça, de fato, é tipo, qual é a verdade que você carrega? Que ela pode ser dividida em 3 aspectos. A minha, a sua e a verdade. Então eu tenho empatia com o outro, entender qual é o ponto de vista dele. E ainda assim ter a visão do que é certo. Porque por diversas vezes, às vezes querendo, às vezes sem querer, ninguém é perfeito, né? Você acaba cometendo injustiça. Coisas que não são corretas. E aí, poxa, eu tô falando de nível mais pequeno, de falar assim, pô, vamos me dar bem com um copo de café, né? A partir do momento que eu comecei a entender isso e comecei a buscar ser o mais verdadeiro possível, porque pra mim eu entendi que aquilo era uma mensagem direta, independente do que doesse e tal, a minha vida começou a destravar. O meu nível de paz começou a aumentar. E aí, por mais que eu estivesse passando no meio de um caos, quando eu sentia que eu estava sendo verdadeiro, aquilo me trazia paz. O meu travesseiro ficava leve. Então, quando você busca Deus e a justiça de Deus, você tem um travesseiro leve. E só por isso você já consegue ter algum resultado. Porque a melhor coisa é que amanhã pode ser diferente, se não for amanhã vai ser depois. E você é um empilhamento, de fato. Deu um insight, 0 prejuízo emocional. Depois disso. Zero prejuízo emocional. Porque as coisas erradas vão acontecer, mas porque Deus olha para sua intenção, o homem olha para seu resultado. Uhum. Quando você para de querer impressionar o homem e começa a se apegar na sua intenção, você tem um altíssimo como seu advogado. E aí você não precisa se justificar, porque o justo não se justifica, você não precisa fazer nada. As coisas vão se encaixar, as coisas vão acontecer. Não vai ser simples. Não foi simples para Davi, Uma desconstrução também. Não foi simples para nenhum deles, né? Que são citados no livro sagrado. Não vai ser simples para a gente. Mas ter não foi simples para Jesus, né? Não foi nada simples para ele, diga-se de passagem, né? Eu acho que talvez não. É o concurso, né? Mas você começa a ficar mais leve e essa leveza te traz magnetismo. As pessoas começam a querer entender, pô, como que essa pessoa funciona no meio do caos, ainda assim, estar bem para tomar boas decisões, para olhar para o lado e falar, meu, não vou cair nessa cilada.
ou para ter o discernimento de entender que aquela pessoa não faz sentido ter perto da sua vida, ou que aquela pessoa faz total sentido ter perto de você naquele momento. E aí deixa que a vida se encarrega do resto, né? Deus vai usando as suas peneiras. Abílio, adorei. Obrigada agradeço. pelo convite, obrigada pelo bate-papo. E para você que está conosco, continue, porque tem mais podcast.